Hoje, nesta videoaula, falaremos de um tema importante, ou seja, o que significa dispensando o projeto pela prática do patrocinador. Quando eu cito dispensando, significa dizer colocando a obtenção dos recursos financeiros, especificamente financeiros, para a realização dos projetos. Há algum tempo atrás, não tínhamos no mercado brasileiro uma modalidade legal de incentivos fiscais para fomentar o mercado na produção de projetos, melhor dizendo, na execução de projetos, principalmente na área da cultura e do esporte. E logo a seguir surgiram, portanto, a par de incentivos fiscais também para projetos ligados ao terceiro setor, como a questão do idoso, por exemplo. O que significa isso? Significa que, anteriormente a esse benefício de ter os recursos incentivados, o que gera, portanto, entrar numa formalidade, né, administrativa, no que diz respeito, administrativamente falando, sobre dominar a literatura, entender a literatura das leis, né, da parte administrativa de legislação, de leis, para que você, portanto, possa participar do jogo, né, possa concorrer a uma parte do recurso que é disponibilizado no mercado. No caso, dispensando o projeto pela prática do patrocinador, nós tínhamos aí a questão de buscar recursos de quem era e quem é do terceiro setor nas empresas, né? Você buscava o chamado patrocínio direto. Isso, inclusive, ainda é muito utilizado hoje em dia, porque, evidentemente, dentro da máxima, não existe, primeiramente, emprego para todo mundo, da mesma forma que não tem recursos financeiros para todos os projetos. Isso está na história da humanidade, é uma questão clássica. Cabe você, portanto, ser mais um para disputar, portanto, aqueles recursos que estão disponibilizados ou quando são disponibilizados pela iniciativa privada e pela iniciativa pública. Muito bem. O terceiro setor, ele também é parceiro no que diz respeito a ter recursos, porque há grandes corporações e algumas empresas criam, portanto, entidades que têm a finalidade também de realizar projetos, mas também cooptar projetos e auxiliar, de toda forma possível, apoios e até repasses financeiros. Então, hoje em dia, você ainda consegue buscar recursos na linha de patrocínio direto, junto ao terceiro setor, que é muito forte. O que nós chamamos de cena independente, ou seja, é aquela ação em que você, vou pegar aqui uma liberdade poética, você realiza ações que independem de uma linha direta de formalidade da legislação de incentivo para buscar recursos. Você, portanto, digamos, você estaria na área informal da captação de recursos. Você vai buscar o recurso na informalidade, junto às empresas, junto a entidades, junto ao poder público, obtendo, portanto, a formalidade de apoios, né, que nós vamos falar daqui a pouco, os apoios institucionais, os apoios culturais, que, portanto, servem também e são rubricas, ou melhor, representam rubricas financeiras que não serão traduzidas em dinheiro expresso, mas representarão o cobrimento de atividades que teriam custos. Por isso chama-se o apoio, certo? E isso também pode ser chamado também, um outro modelo, a questão da permuta, né? Há também, isso sempre ocorreu na história da cultura nacional, a questão do envolvimento de você fazer aportes, ou seja, você colocar recursos pessoais. Eu aqui nessa videoaula posso dizer para vocês que eu também já fiz aporte quando havia essa condição, foi uma condição muito particular em dado momento da minha vida. Eu dispus um recurso de herança, um pequeno valor, para a realização de um projeto na área do audiovisual. Isso reflete, inclusive, a característica do mercado, ou seja, a dificuldade, né, ainda na busca de recursos, ou então de você conseguir complementar
através de diversas ações coletivas, os recursos para a realização do projeto, ainda que você envolva recursos pessoais ou de uma rede de amigos. Nesse caminho, podemos falar também da questão de projetos, que são os chamados projetos autorais de sua realização, para caracterizar, então, essa linha de buscar recursos sem incentivos fiscais. Na parte de envidar esforços coletivos, existem algumas ferramentas, como permutas, né? A permuta é uma característica utilizada, melhor dizendo, é um modelo, né? É uma ação, uma articulação que envolve a troca de interesses que não se expressam necessariamente com recursos financeiros. É a troca de serviço por outro serviço, ou a troca de chancelas, né, dentro do projeto. Então você pode permutar a diárias de hotel, litros de combustível, não é certo? Refeições, material de papelaria, enfim, você participa junto com esse fornecedor, né, uma permuta na troca de outro tipo de serviço ou produto dentro do seu projeto. Então, é uma troca de interesse, você permuta, né, você faz uma troca. Então, vai de acordo com o tipo de necessidade que o teu projeto tenha. Significa dizer, portanto, que a permuta ela tem um valor financeiro, porque é como eu falei anteriormente, não se expressa em dinheiro, mas se expressa numa ação de serviço, tá certo? Esse serviço tem um valor e esse valor deve ser expresso. Ou seja, então em termos de, por exemplo, de diária, você terá lá uma permuta de R$3.000 em diárias. Então corresponde a, digamos, a 10 diárias de 300. Então você está permutando R$3.000, ou seja, você não está desembolsando R$3.000 em dinheiro em espécie, mas está ganhando do fornecedor, do prestador, aquela cessão daquele serviço ou produto em troca de alguma atividade ou chancela que você irá dar para esse fornecedor ou prestador de serviço. É uma moeda estratégica muito usada, tá, no mercado de realização de projetos. Além disso, a questão da terceira via, ela é aquele pensamento da seguinte forma, né? Ou tem recurso ou não tem recurso. A terceira via, ela difere desses dois, ou seja, ela junta esses dois, ou seja, não tendo e tendo, e você transforma então essa dificuldade em ações afirmativas, através, portanto, de permutas, de apoios institucionais, de apoios culturais. Você cria, portanto, saídas operacionais de logística e financeira através de uma terceira opção. Ou seja, é como se fosse só duas opções existentes para viabilizar ou não viabilizar um projeto, e você opta, portanto, pela terceira via, juntando estas características através de ferramentas que venham a dar o quê? A viabilidade do projeto na sua realização. É importante destacar o seguinte, que outra forma de você caracterizar a terceira via e a permuta é justamente fazer os apoios que você pode obter na rede da iniciativa privada, de onde for ser realizado o projeto, ou das suas relações, para que você, de repente, portanto, tenha aí um pool de empresas, de chancelas, que apoiam a realização do projeto. Já vivi vários projetos, já realizei e viabilizei projetos em que uma grande maioria da viabilidade econômica ela foi realizada justamente através da ferramenta de permuta e de apoios culturais e apoios institucionais. É importante destacar que os apoios institucionais são claramente ligados a órgãos públicos, aqueles órgãos que cedem espaço, cedem um teatro, uma praça pública, ou fechamento de uma rua pela Guarda Civil, ou pela Secretaria de Trânsito do município, enfim, são chancelas ligadas ao órgão público, ou também a entidades que têm caráter público, tá certo? Sem esquecer de incluir a questão dos apoios culturais,
que então tem um carimbo ligado à iniciativa privada. Isso, digamos, seria a regra geral. Poderá haver uma outra tradução, uma outra interpretação, mas, via de regra, é um senso comum que os apoios culturais vêm, então, da iniciativa privada e que tem também um valor expresso financeiro, sem contar que, na parte do apoio institucional, também há um valor expresso, não visível, da questão econômica, porque se não tem orçamento havia locação de um teatro e o poder público tem o teatro e lhe cede, então você está economizando aquela despesa, no sentido de você não pagar com dinheiro em espécie, mas você recebe em contraparte a cessão do espaço de um apoio institucional na modalidade de permuta, percebe? Então é uma mistura bem articulada e inteligente e muito interessante de trabalhar com essa ferramenta. Eu gosto muito de fazer dessa forma, porque ela é muito dinâmica, inclusive ela é muito ágil, porque ela dispensa uma série de formalidades, né, que invariavelmente em alguns momentos, em alguns casos, acaba até emperrando um pouco o processo, tá certo? Então é uma ferramenta muito estratégica. A questão do crowdfunding é uma ferramenta que, enfim, acontece em várias partes do mundo. É uma ação de um grupo de coletivos, né, em que você tem aí uma ferramenta de criar sensibilização na sociedade para que demais pessoas, ou até empresas, enfim, mas principalmente pessoas, né, façam doações, né, participem da realização econômica e até conceitual de objetivo de realização do projeto, do seu projeto, e isso se expande cada vez mais no mercado, porque o senso hoje em dia de coletividade, de ações coletivas, né, da economia criativa, da questão que gera isso tudo, cada vez mais amplia e há um grau de sensibilidade, de participação, de responsabilidade e de apoio à realização do projeto. Então o crowdfunding é uma ferramenta muito bacana, vocês poderão pesquisar isso na internet. Já há umas 5 ou 6 plataformas no Brasil que possibilitam você apresentar o seu projeto a estas plataformas, passa por um critério de análise e, sendo aprovado, você entra, portanto, nesse formato de obter recursos que virão de várias pessoas, de várias partes, e isso é muito legal, dá muito certo. Então, é a terceira via também, né? A questão da parte do cooperativismo também é uma ferramenta que tem o senso do coletivo, né? O cooperativismo, um movimento decorre já de muitas décadas, tem o senso justamente de todos por um ou um por todos, tem um pouco essa frase ligada aí aos Três Mosqueteiros, enfim, mas que também tem o caráter da coletividade, né? A junção, a unificação, a união, né? Imbuídos de uma meta. Tá certo? Então, o sistema cooperativista, ele também é utilizado muito na realização de projetos, porque envolve pessoas, envolve entidades, né? Eu coloquei esse ícone para dar o senso de percepção da importância de um trabalho, de um projeto que envolve a participação de diversos atores, no sentido de gestores e realizadores, como a equipe técnica e fornecedores, mas que passa pelo princípio de uma ação coletiva. Então, a terceira via, ela também envolve a participação coletiva de outros atores públicos e privados, né, e de pessoas, buscando, portanto, auxiliar e participar na realização e execução do projeto. Essa questão, ela se torna muito importante sobre o aspecto de sair um pouco da formalidade das leis de incentivo, porque nem todo mundo tem aí, digamos assim, o acesso ou o conhecimento ou o domínio da doutrina das legislações específicas, mas muitas pessoas, o mercado, em grande parte, também realiza projetos através desse formato, dispensando o projeto pela prática do patrocinador. Ou seja, você vai buscar os recursos de uma forma alternativa, um pouco underground, enfim, como algumas pessoas colocam, mas principalmente no princípio do pensamento da terceira via. Isso é importante ressaltar, ok?